Chegamos, muito boa noite, está começando o Canelada no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelas ondas do rádio em toda a rede Jovem Pan News. O Botafogo largou na frente na disputa das oitavas de final da Libertadores da América contra o Palmeiras. Pois é, Igor Jesus com participação nos 2 gols, Luiz Henrique foi às redes. O Palmeiras empatou o jogo com o Maurício na primeira etapa e ainda no primeiro tempo, Igor Jesus, que golaço, Botafogo 2, Palmeiras 1, tá começando o Canelada, Bernardo Ramos. Meu amigo, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan, a sua análise dessa vitória do Fogão pra cima do Palmeiras. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Pedro, um abraço a você, um abraço aqui ao amigo da Jovem Pan, lembrando, né, que o Vanderlan teve uma atuação muito ruim na partida de hoje, né? Sofreu bastante pelo lado esquerdo defensivo do Palmeiras, por onde jogou o Luiz Henrique. Veja, todo mundo sabia que o Luiz Henrique ia jogar por ali, né? O Luiz Henrique é o ponta-direita do time do Botafogo, aliás, que jogou com uma formação bem diferente, bem interessante hoje, armada pelo Arthur Jorge, né? Com o Savarino mais centralizado, o Almada mais pelo lado esquerdo, quando eu imaginava justamente o contrário. O Almada jogando mais centralizado e o Savarino pelo lado esquerdo e o Igor Jesus sendo um atacante de muita movimentação. Foi um bom primeiro tempo, Pedro, mas o segundo tempo não foi bom. Aliás, o Botafogo teve uma boa oportunidade agora no final do jogo, numa cabeçada do Alexander Barbosa, né, num escanteio dado pelo Gustavo Gomes. O Botafogo mereceu o resultado pelo que mostrou mais no primeiro tempo de jogo. E quem diria, você destacando a partida ruim do Vanderlan, mais uma, o Caio Paulista, que até então tinha ganhado uma sequência de jogos com o técnico Abel Ferreira e também muito criticado pelo torcedor, porque o começo dele com a camisa alviverde não foi boa, depois dessa mudança, São Paulo, Palmeiras, mas o Caio Paulista, numa sequência mais recente, mandou bem nesse time, hein? O torcedor estava gostando. Hoje o Vanderlan não correspondeu às expectativas do torcedor do Palmeiras. Bruno Prado, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. O Botafogo larga na frente na Libertadores, Bruno. Boa noite, Pedro, Bernardo, Piperno, boa noite a todos. Larga na frente o Botafogo, mas é um confronto ainda bem aberto. Acho que é um confronto que tem jogo aqui em São Paulo. O Botafogo no primeiro tempo encontrou muitos espaços, né? Lá pelo lado direito, como o Bernardo falou aqui, o Luiz Henrique encontrando espaços ali entre o Vanderlan e o Murilo. Igor Jesus fez um ótimo jogo também, um centroavante que tem qualidade para sair da área. Deu um belo passe para o gol do Luiz Henrique, um cruzamento, né? A cabeçada do Luiz Henrique no tempo certo. Então, o primeiro tempo é que o Botafogo encontrou muitos espaços na defesa do Palmeiras e perdeu a oportunidade ali até de terminar com mais de um gol. Mas o segundo tempo já foi mais equilibrado, né? Um segundo tempo com poucas oportunidades, um segundo tempo mais travado. Então, fica um jogo aberto, um 2-1. O Palmeiras, com as alterações, melhorou no segundo tempo. O Lázaro entrou bem no jogo, o Rony não estava bem, o Lázaro entrou bem, acho que equilibrou melhor o time com um jogador como o Lázaro mais pelo lado, o Rony estava muito próximo do Flaco Lopes, depois entrou Estevão, entrou Felipe Anderson, então cresceu o time do Palmeiras e equilibrou o jogo na segunda etapa. Tá super aberto, né? Até no bate-pronto hoje eu dizia que o normal num confronto como esse era que o Botafogo tivesse um pequeno favoritismo em casa e o Palmeiras a mesma coisa na próxima semana. O Botafogo fez um gol. No confronto Flamengo e Palmeiras, o que foi diferente é que o Flamengo abriu 2 no Maracanã. E num duelo equilibrado como esse, 2 gols de diferença é muita coisa. E mesmo com o domínio do Palmeiras aqui em São Paulo, não conseguiu igualar. Não conseguiu nem levar para os pênaltis. Agora, com um gol, confronto equilibrado, está abertíssimo, né? Acho que como o Botafogo tinha um favoritismo hoje por estar em casa, o Palmeiras tem na semana que vem. Então é um confronto bem aberto para a próxima semana, mas o Palmeiras é um time que está jogando menos do que pode, né? Tem alguns bons momentos, como no jogo de volta com o Flamengo, até no Maracanã no fim de semana teve bons momentos, mas é um time que pode e deve jogar muito mais. O Abel ainda procura uma formação. Se a gente pegar o time de hoje, Giai chegou outro dia, Maurício chegou outro dia, é um time que o Vitor Reis mesmo está jogando há pouco tempo no profissional, então o Abel ainda procura um time, uma formação que se encaixe bem nessa temporada, ainda não encontrou. O Palmeiras é aquela coisa, falta criatividade no ataque, sobra espaço na defesa. Bora pegar a conexão São Paulo-Londres, é isso mesmo, porque ele está entre nós. Pilhado, muito boa noite, estava até conferindo aqui, 3h30 da manhã aí em Londres, acompanhando o jogo. Deu fogão, 2-1, Pilhado. Bem-vindo ao Canelada. Fala, Pedrinho. Boa noite para todo mundo que está aí no Brasil, né? Faço questão, estou participando de um evento aqui em Londres, mas vou participar do Canelada de hoje, vou participar do Canelada de amanhã, né? Que vai ter Flamengo e Bolívar também. E, ó, eu queria chamar atenção para uma coisa, tá?
para a volta da grandiosidade do Botafogo. Tá? Isso eu acho legal. Isso eu acho legal para o futebol brasileiro. Eu acho legal um clube tradicional como o Botafogo voltando a se agigantar. Porque se fosse há pouco tempo atrás, ia ter algum jogo Botafogo e Palmeiras, a gente ia falar que o Palmeiras é muito favorito, a gente ia falar que o Palmeiras ia ganhar tanto no Rio quanto em São Paulo, e agora não. Agora a gente acha que o Botafogo pode fazer frente, a gente acha que o Botafogo pode jogar de igual para igual contra o Palmeiras, e o Botafogo provou isso. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, o Botafogo mereceu sair vitorioso hoje. O segundo tempo foi ruim? Foi ruim, mas o Botafogo consegue a sua vantagem no primeiro tempo e poderia conseguir o terceiro gol no final do jogo, nessa oportunidade perdida, e aí eu quero chamar atenção para isso. É muito bom, principalmente para mim, né? Eu, o Bernardo, a gente que é carioca, ver o futebol carioca voltando a ter os seus clubes aí, batendo de frente com os principais clubes do Brasil. Fluminense foi campeão da Libertadores, porque a gente falava só no Flamengo nos últimos anos. E o Botafogo hoje é um time forte. O Botafogo hoje é um time que ninguém falou que o Palmeiras é muito favorito. Eu disse que o Palmeiras é favorito, porque esse Palmeiras está mais acostumado a ser campeão que esse Botafogo. Agora, você vê o Botafogo voltar a ser esse time, ele nunca deixou de ser grande, mas voltar a ser competitivo como um time grande. Há quanto tempo a gente não falava que o Botafogo ia disputar título de Libertadores, que o Botafogo ia disputar título brasileiro, e hoje o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo sai na vantagem contra o Palmeiras, e eu digo mais, tá? Eu não acredito que esse Botafogo vai ser tão covarde quanto foi o Flamengo no jogo de volta no Allianz Parque. Eu acho que esse Botafogo vai querer jogar. Eu acho que esse Botafogo, claro, o principal objetivo é se defender, mas ele não vai ficar acovardado como ficou o Flamengo na atuação ridícula que teve no Allianz Parque, principalmente nos primeiros 30 minutos, sendo massacrado pelo Palmeiras. A gente tem que lembrar que o Botafogo tem o Almada, que está começando a pegar ritmo agora no time, tem o Luiz Henrique, que está jogando uma monstruosidade, tem o Igor Jesus, olha o que jogou hoje, teria também o Júnior Santos, só que o Júnior Santos se machucou. Eu fico imaginando Luiz Henrique e Júnior Santos com ritmo jogando juntos. Então, é um Botafogo que está fazendo frente com o Palmeiras. É um Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro. E, eu acho que vai ser muito difícil para o Palmeiras tirar essa vantagem. Acho que ainda é muito possível, mas eu duvido que o Botafogo vai ficar tão acuado quanto ficou o Flamengo. Eu acho que o Botafogo tem contra-ataque, o Botafogo tem um time rápido, o Botafogo tem jogadores fortes, e aí é um Botafogo que sai na frente. O Palmeiras que tem que ficar ligado, porque o Palmeiras, se for eliminado da Libertadores, vai ser uma pressão gigantesca e ele já tem uma certa distância aí para o Botafogo, que é o líder do campeonato, para o Fortaleza, que é o vice-líder. Então, para o Palmeiras, esse jogo vai ser muita pressão. Vai ser muita pressão. Se já invadiram a academia de futebol antes da eliminação da Copa do Brasil, não pode ser uma possibilidade para o Palmeiras ser eliminado da Libertadores, porque eu acho que pela primeira vez o Abel Ferreira vai ter uma verdadeira crise nesse Palmeiras. Quando foi eliminado pelo CRB, teve uma pressão na Copa do Brasil? Teve. Mas ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, ser eliminado pelo Botafogo, seria algo muito pesado até pela rivalidade, né? Que ele tem hoje com esses dois clubes. Tem a rivalidade com o Flamengo, porque é o super poderoso hoje do futebol brasileiro junto com o Palmeiras, e tem essa rivalidade agora com o Botafogo, Textor, Leila, aquela virada histórica e a forma como conquistou o título brasileiro. Então, foi um duelo que eu gostei muito do primeiro tempo. Eu achei que eu ia dizer, pô, que jogão. Só que, infelizmente, nessa cultura do futebol brasileiro, do medo de levar gol, o segundo tempo perdeu muito. Eu achei o primeiro tempo bom demais. Eu estava aqui em Londres assistindo, para não ficar com sono, né? Aqui são 4 horas da manhã já, 3h35, mas eu estava gostando de ver o jogo. E aí, daqui a pouco, o segundo tempo, começou aquilo que a gente costuma ver no futebol brasileiro, do medo de sofrer gol. Do medo o Palmeiras, o medo de ser eliminado de vez, de levar 2 gols, assim como aconteceu com o Flamengo, e o Botafogo, o medo de perder a vantagem. Mas eu acho que tem tudo para ser outro jogão, e pelo que deu para ver hoje, né, Pedro? A pessoa que mais faz a diferença hoje no Palmeiras deve estar 100% no jogo de volta, que é o Estevão. Já entrou hoje, deve ganhar ritmo nesse retorno,
e aí o Estevão em forma, com ritmo, no Allianz Parque, eu acho que pode ser o grande trunfo do Palmeiras para tentar essa virada para cima do Botafogo, Pedrinho. Ele fez muita falta no jogo contra o Flamengo, jogo de volta da Copa do Brasil. E cabe até a pergunta para os nossos comentaristas, e dando boa noite também para o Fábio Piperno, transmitiu esse jogo com o Nilson César. Não era o caso de ter colocado o Estevão já de início, mas ele não está 100%, mas 50%, já não era para ele ter iniciado pelo menos o jogo? Já não é melhor contar com o Estevão de início do que só nos minutos finais do segundo tempo? O Pedrinho, boa noite mais uma vez. Eu faria essa mesma opção que o Abel fez, de colocá-lo no decorrer do segundo tempo, porque claramente ele não tinha condição de jogar mais tempo, senão, obviamente, ele teria entrado antes. Mas veja, é claro que o Estevão é um jogador diferente, mas da forma como o Palmeiras joga, muitas vezes, o Palmeiras aproveita mal esse potencial. Eu perdi a conta e chamei a atenção sobre isso da transmissão. Muitas vezes, você estava do meu lado, o Palmeiras tem uma coisa que é angustiante. E aí, isso tem a ver com o técnico, ele tem que trabalhar isso. Porque assim, o Palmeiras troca 3, 4, às vezes 5 passes, aí dá assim a impressão que alguém fala, não, vamos acabar com essa brincadeira e vamos cruzar uma bola, ou então cruzar o campo com a bola pelo alto. E às vezes isso até para o Estevão. Ora, o Estevão é o jogador mais hábil do futebol brasileiro com a bola no chão. O Estevão ele não tem que ficar disputando a bola no alto, ou então tem que pular para matar a bola no peito, para pôr no chão, para depois tentar passar pelo zagueiro. Felipe Anderson também tem sofrido bastante com isso, né? Claro. Agora não chega redonda para o Felipe Anderson. Como aconteceu nesse primeiro semestre com o Endrick. E por que tudo isso? Ora, como é que é um time que tem o Endrick, que teve o Endrick, muitas vezes o Endrick com o Estevão, agora tem o Felipe Anderson, ele padece de poder de criatividade. É porque, de fato, o meio-campo do Palmeiras não cria, não joga. Rafael Veiga, um jogador muito longe daquilo que ele já foi, muito longe. E o Aníbal, por exemplo, que é outro jogador do meio-campo, sabe, se ele tiver a distância que eu estou para o Bernardo agora, alguém tem que chegar e falar para ele, esse é o limite da distância de passe que você pode dar. Você não tenta algo que vá além disso, você não vai conseguir fazer. Então, veja, esse é o momento mais desafiador do trabalho do Abel desde que chegou ao Palmeiras. Venho falando isso faz tempo. E por quê? Porque o Palmeiras mexeu, está trocando várias peças. Nos últimos jogos já mudou a forma de jogar, vem com o terceiro zagueiro. Ele tem claramente algumas indecisões. Vanderlan ou Caio Paulista, nenhum deles era titular, e o Vanderlan não está evoluindo como se imaginava. O Caio, paradoxalmente, entrou. Ele vem de 2 bons jogos, para surpresa de muita gente, inclusive a minha, jogando no lugar dele. Acho que o Giai agora é um jogador que está evoluindo até mais rápido, chegou outro dia, fez um bom jogo lá no Maracanã contra o Flamengo, hoje teve uma apresentação razoável. Mas eu digo que é o mais desafiador porque é um momento de transição de elenco. Não é fácil chegar para um treinador que ganhou tanto com alguns jogadores mais veteranos e falar assim, olha, infelizmente agora eu vou dar a vez para outro. Então, é isso que vai ter que acontecer. E ele não é assim, eu sei que ele não está conseguindo se libertar disso, eu também reconheço que não é fácil. Então, eu acho que essa temporada, honestamente, o torcedor do Palmeiras não deve esperar muito. O grande lucro dessa temporada vai ser se realmente ele conseguir promover essa reformulação de elenco pensando em 2025. Porque aí sim os desafios vão ser maiores. O Palmeiras vai ter, inclusive, Mundial. E só uma última curiosidade, né? Não consigo entender o que ele tem em relação ao Rômulo. Porque tudo bem que o Rômulo assim, é a 8ª opção para meio campo. Mas tirar o Veiga para colocar o Fabinho com o Rômulo assistindo o jogo, no momento em que o time está perdendo, aí também já é demais. Né? O Rômulo que iniciou o gol. Isso, ele faz a jogada, ele que começa a jogada do gol do Palmeiras no Maracanã. E antes disso não entrava em campo há 70 dias. Isso. Enfrentou uma lesão, ficou um mês parado,
Mas também ficou um mês no banco de reserva sem ser acionado pelo técnico Abel Ferreira, o Rômulo. Em 73 dias ele entrou aqueles minutinhos contra o Flamengo. E hoje o Palmeiras entrou com uma formação com 2 meias armadores, o Maurício, que marcou o primeiro gol dele com a camisa alviverde, o Rafael Veiga, e a gente imaginava um Palmeiras mais ofensivo, um Palmeiras mais pra frente. Mas o que a gente viu, um Palmeiras que deu muito espaço pro Botafogo, que é um time físico, que chega inteiro nas divididas, que quando retoma a posse chega fácil na cara do goleiro Everton, e um Palmeiras que no ataque ficou trocando passes sem nenhuma objetividade. E vários cruzamentos na área, Bernardo Ramos. Chama muito a atenção essa fase ruim do Palmeiras, sobretudo na criação de jogadas, Bernardo. Até corroborando o que disse o Piperno, sublinhando a questão da bola longa, né? Eu tô com uma estatística aqui que diz respeito a esse tipo de recurso ofensivo. Foram 55 bolas longas durante toda a partida, apenas 19 acertando o alvo. Quer dizer, é um time que começa a trocar passe, como disse o Piperno, mas apela para aquele estilo de jogo que favorece o Botafogo, inclusive. Mais físico. O Botafogo é um time mais físico e é um time que tem uma transição muito rápida. Então o Palmeiras, com esse número aqui, a gente tem um índice de acerto de 35%. É muito pouco. Ou seja, é um time que rifou a bola durante a maior parte do jogo.